Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luase e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar, sobre os filmes, que concorrem ao Oscar desse ano de 2021, tá? A gente hoje vai falar de um candidato graúdo, tá? Que está concorrendo a 6 Oscars, né? É uma produção, chamada Minari, tá? Onde o Brad Pitt é um dos produtores, tá? Mas você vai ter novamente, aquela coisa do cinema coreano aí, né? Como foi em Parasita ano passado, né? Você vai ter o filme que ele é parcialmente legendado, né? Com atores, vamos dizer assim, da Coreia, né? E ele está concorrendo a 6 estatuetas. Eu vou dar uma lida aqui porque é bastante coisa e os nomes, como são em coreano, são meio complicadinhos, né? Mas ele está concorrendo a melhor filme, tá? A melhor ator, né? Para Steven Yeun, né? Melhor diretor para Lee Isaac-chung. Melhor atriz coadjuvante, tá, gente? Para Yoo Jung-yoon. Melhor roteiro original e melhor trilha sonora. E ganhou também o Globo de Ouro de melhor filme, estrangeiro. Então vocês estão percebendo, que é, um filme aí que está, vamos dizer assim, graúdo, um filme que está realmente aí concorrendo a várias indicações e espero, que ele ganhe alguma coisa, porque é um filme realmente muito bom, um filme realmente muito tocante, tá? Mas ele fala sobre o quê? Ele vai falar sobre um casal, o casal Jacob, e Mônica, são dois coreanos, apesar do nome, tá? Que eles viviam na Califórnia, e eles tinham um emprego, eles saíram da Coreia para tentar a vida, nos Estados Unidos, e eles conseguiram um emprego, e emprego vocês vão achar até graça, mas é ver o sexo dos pintinhos, quer dizer, eles pegavam os pintinhos lá, os filhotinhos lá de galinha lá, olhavam lá para a cloacazinha deles e viam se eles eram macho ou fêmeas e separavam numa caixa, As fêmeas, acabavam, vamos dizer assim, indo, para a indústria, para a indústria alimentícia, iam para o aviário, E os machinhos, tadinhos, que a carne não era muito boa, não botavam ovo, não faziam nada, eles queimavam mesmo, Quer dizer, um negócio muito cruel, no caso, Também, e as galinhazinhas também, as pintinhas fêmeas, vamos dizer assim, também iam, para a panela também, Então é um negócio meio complicado, mas tudo bem, A gente tem que comer, para viver, Infelizmente. E aí o que acontece? Eles têm esse emprego na Califórnia, só que a Mônica ela não consegue se manter no emprego porque ela não tem, vamos dizer assim, a experiência e a rapidez necessária para separar, os pintinhos ali pelo sexo, E aí o que acontece? Eles vão para uma cidade do interior dos Estados Unidos, eles se mudam para o interior do Arkansas, gente? Onde você vai ter uma cultura muito cristã, muito conservadora, Uma cidade de interior, é no campo, é na zona rural, eles deixaram a cidade, que é a Califórnia, E eles vão viver no Arkansas, O nosso Jacob, ele acaba comprando, vamos dizer assim, uma fazenda, que é a casa, uma espécie de trailer gigante, Como se fosse um motorhome, com rodas e tudo, E é uma casa no meio do mato, longe de tudo, A Mônica, ela não gosta nem um pouquinho daquilo, Eles chegam ali meio que na base da surpresa, Eles vão ainda trabalhar nessa coisa de identificar o sexo dos pintinhos no aviário, Só que ao mesmo tempo, Jacob tem vamos dizer assim, a pretensão, ele tem, vamos dizer assim, a intenção, de ser um fazendeiro e de plantar, vegetais, de origem coreana, para poder alimentar, os imigrantes coreanos que vivem nos Estados Unidos, Só que, obviamente, isso vai ser uma coisa muito problemática, Que eles vão ter que cavar um poço, eles vão ter que preparar a terra, Vai ser... É um lugar que tem alertas de tornado, entendeu? Eles estão numa comunidade cristã que estranha muito eles. Você não vai ter nem casos de racismo ou de xenofobia, não, tá? No episódio não, mas vai ter aquele estranhamento, que fazem com que eles se sintam muito deslocados naquela sociedade, coisa e tal, O Jacob acaba fazendo amizade com um americano que era um veterano da Guerra da Coreia, inclusive, Por isso que o cara se identificou, com o Jacob, no caso, que era muito zureta das ideias, Ele era um cristão fervoroso, para vocês terem uma ideia, todo domingo ele carregava uma cruz, Sabe o pagador de promessas que carregava uma cruz enorme mesmo para levar para a porta da igreja? Ele fazia isso todo domingo, na estrada lá do lugar onde eles moravam, Carregava aquela cruz todo domingo, coisa e tal, E ele vai tentando, fazer, vamos dizer assim, montar essa fazenda. Mas obviamente, que isso estava minando, o casamento deles,
E aí a mãe, né, da Mônica vai, que é a Sônia, né, no caso, né, que é a atriz que está concorrendo a coadjuvante, né, ela chega, né, para, vamos dizer assim, ficar lá junto na família, né. E é muito interessante você ver, né, essa coisa, né, novamente aquele debate, né, da tradição e da modernidade, né, que a tradição e a modernidade às vezes elas podem ser mutuamente excludentes num filme, numa história, elas podem ser interagentes. A tradição pode ser virtuosa, a modernidade pode ser pouco virtuosa, e o contrário pode acontecer também, né, no caso, né. Então você está vendo novamente ali, né, um episódio onde você está vendo essa interação entre tradição e modernidade. Por quê? Primeiro, né, os coreanos eles saem da Califórnia, né, da cidade grande, né, então eles seriam, vamos dizer assim, uma materialização dessa modernidade. Aí eles vão para uma zona rural de interior dos Estados Unidos altamente conservadora, altamente cristã, né, altamente tradicional, né, e eles estranham muito aquilo. Ao mesmo tempo, você pode ter também uma família, né, que é coreana, que vive nos Estados Unidos, e as crianças pequenininhas dessa família não sabem rigorosamente nada da Coreia, não sabem rigorosamente nada da cultura coreana. Eles falam até a língua coreana, coisa e tal, né, mas eles não conhecem nada da cultura coreana. Eles cresceram nos Estados Unidos. Então, quando a avó, né, chega, né, quando a mãe da Mônica chega, né, vai haver um choque cultural muito grande entre a avó e os netos, né? Principalmente o neto caçula, que era o David, né, no caso, né? E aí ele vai estranhar demais, né, a avó, né? Porque a avó vai querer impor vários elementos da cultura coreana para o menino vai estranhar muito aquilo, né? O menino acha que a avó não se comporta como a avó, porque ela fala palavrão, que não sei o que, coisa e tal, né? E aí você tem esse choque cultural aí, né? Agora a tradição é coreana, né? E essa criança está crescendo dentro de uma cultura americana, né? E é interessante você ver que essa tensão, né, entre o David, né, e a avó dele, né, que é a Sônia, né, vai ser a coisa mais interessante do filme, né, no caso, né? Tanto que, né, você vai vendo essa relação dos dois que começa muito conflituosa, sendo pouco a pouco construída, né? E essa interação entre os dois ela vai se materializar como? Existe um riachinho na fazenda, né, onde a avó percebe que é um lugar muito bom para plantar, né, para fazer um cultivo ali de uma plantinha, né, chamada minari, né, que é uma plantinha que é comestível na Coreia, né, e ela vai plantar muitos minares ali na margem, né, desse riachinho, né, esses minares vão crescer muito bem, né, no caso, né, e você vai ter uma plantaçãozinha de minari ali na nossa beira do riacho lá, né? O problema é que o casal, né, ele estava numa situação de crise muito grande, né? Por quê? Porque o menino, né, por exemplo, ele sofria do coração, né? E aí os pais tratavam ele assim, né, no caso, né? Não podia fazer nada, né, dava banho com água mineral, só faltava botar dentro de uma bolha de plástico para não pegar bactéria, né? E a avó não, a avó botava o garoto para correr, para carregar peso, coisa e tal, né? E depois eles vão levar o garoto no médico na cidade grande, né? E o médico fala, né, que não, esse problema aí, né, ele vai aos poucos, né? Ele faz um exame no coração. Isso é um problema que ele tem agora, né? É um problema, vamos dizer assim, no coração que ele tem agora, mas que à medida que ele for crescendo, esse problema vai passar, coisa e tal, né? Mas o grande problema era o seguinte: o problema é que a nossa Mônica estava achando, né, que o Jacob estava dando muito mais atenção para a fazenda do que para a família, né? E eles acabam meio que praticamente ali selando a separação, justamente no momento que o Jacob consegue produzir coisas na sua fazenda e consegue um comprador para elas, tá? O grande problema é que a nossa Sônia, infelizmente, ela tem um AVC, ela tem um derrame, tá? Tô dando spoiler do filme, é torto e é direito, tá, gente? Esse filme, ele não é tão fácil de encontrar, parece que ele vai estrear nos cinemas, mas a gente tá nessa pandemia aí, então eu tô meio que contando o filme aqui mesmo, tô dando meio que spoilers mesmo, tá? Agora eu tô começando a falar dos filmes um pouco mais difíceis da gente achar, tá? E aí o que acontece? Ela tem um AVC e ela, infelizmente, né, na hora que ela vai jogar o lixo fora lá e bota fogo no lixo, ela bota fogo na fazenda, né? E aí ela queima, né, a produção, né, que o nosso pobre do nosso Jacob ia, né, conseguir vender, né? Então, quer dizer, é um filme, né, que é muito doloroso, né? Um filme que você está vendo ali um casal que está realmente buscando um lugar ao sol, né, num país estranho, né?
que a gente se identifica demais, né, com o sofrimento deles, né, com a esperança deles, né, com as decepções deles, né, no caso, né, a gente fica muito interessado, né, nesse casal, né, e dá um dó desgraçado, né, de todas as dificuldades que eles passam, né. Então é um filme que te pega muito por aí, né, no caso, né. É um filme que realmente, né, você vê toda a luta daquela família, todo o sofrimento daquela família, entendeu? Realmente é um filme que te pega muito por aí, né, no caso, né. É um filme que te pesca muito, né, nessa coisa mais afetiva, né, no caso, nessa coisa mais dolorosa, né, que você vê, né, dessa família sofrendo, dessa família passando por dificuldades, né, que no final das contas todo mundo passa por situações como essa, né, por isso que você se identifica tanto, por isso que é um filme tão universal, apesar de estar falando, né, de uma família coreana, né, no caso, né. Então, essa tragédia, né, essa pequena tragédia, né, porque não morreu ninguém, né, acaba sendo até, entendeu, benéfica, entre aspas, né, vamos dizer assim, porque acaba unindo, né, o casal novamente, né, e no final, né, ficou um rastro de esperança, né, porque se toda a produção foi queimada, né, toda a produção agrícola da fazenda acabou sendo queimada no galpão onde ela estava, né, sobrou, sabe o que, gente? Sobrou os minários, né? Sobrou os minários que a avó plantou, né? Junto com o neto, né? Na beira lá do riacho, né? E o filme termina justamente com o pai, né? Com o Jacob e o David, né? Colhendo, né? Os minários lá na beira do riacho para poder vender, né? Tá sendo ali, né? O recomeço ali, né, no caso, né? Então é uma história muito interessante, uma história muito bonita, uma história muito cativante, tá? Eu espero que ela ganhe um Oscar, mas tá muito difícil. Por quê? Primeiro porque ano passado Parasita foi um baita de um sucesso, um filme coreano, né? Não falado em inglês, ele foi um baita de um sucesso, né? E a gente não sabe se a Academia esse ano vai premiar tanto, né, o Minari por causa disso, porque está meio que tentando repetir uma fórmula de sucesso do ano passado, né? A gente não sabe se o pessoal da Academia vai, né, por essa onda aí, entendeu? Mas seria interessante que Minari pelo menos um prêmiozinho ganhasse, entendeu? A gente, por exemplo, melhor ator, né, tem o Chadwick Boseman, né, na Voz Suprema do Blues, né? Melhor filme, pô, meio complicado. Melhor direção, meio complicado. É só as premiações graúdas, entendeu? Melhor roteiro original, talvez, de repente, né? Melhor roteiro original talvez possa ganhar alguma coisa, entendeu? Melhor atriz coadjuvante também tá muito concorrido, entendeu? Então não sei, vamos ver. De repente ele abiscoita pelo menos. Se pelo menos ele ganhasse um Oscarzinho, eu já ia ficar muito feliz, cara. Mas o problema é que seria muita, sabe, eu acho que a indústria, né, não sei se ela premiaria a mesma situação 2 anos consecutivos igualzinho, né, um filme de origem coreana, entendeu, não falado em inglês em algumas partes do filme, falado em inglês em outras, entendeu, eu não sei se seria tão, vamos dizer assim, se isso se repetiria, né, no caso, eu acho meio difícil disso se repetir, né. Mas vamos ficar na torcida. Eu acho que esse filme vale muito a pena ele ganhar alguma coisa. É um filme que vale muito a pena ver, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? O texto sobre Minari já está lá na Batata Espacial para vocês assistir, para vocês poderem ler, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Abração, fui e até a próxima.